que saiu essa história aí do vereador Rubinho Nunes, cuja origem é o MBL, né? A gente tem que lembrar isso. Cuja origem é o MBL. O cara saiu do MBL, mas o MBL não saiu de dentro dele. E essas medidas higienistas do senhor Rubinho Nunes estão no DNA do MBL. Tá? Ele queria o quê? Ele queria um projeto que chegou a ser aprovado em primeiro turno na Câmara de São Paulo para multar pessoas que dessem comida aos sem-teto, a quem pedisse. Né? Uma coisa assim, completamente anticristã, porque vai justamente contra o princípio básico do cristianismo de dar pão a quem tem fome. Né? Então você tem que, se você desse pão a quem tem fome, você seria multado em até mais de 17 mil reais de multa para quem desse pão a uma pessoa que pedisse, meu Deus, né? Nada mais anticristão do que um cristão hoje em dia. E esse Rubinho Nunes, ex-MBL, ele chegou a tuitar, inventar que seria tráfico de marmitas o que ele estaria combatendo, né? Porque quando todo mundo denunciou o projeto dele e tal, aí ele botou fim do tráfico de marmitas. Depois ele apagou, porque era tão absurdo esse comentário dele. Fim do tráfico de marmitas, aprovado em primeiro turno o PL 44523 de minha autoria, que cria protocolos para doação de alimentos a moradores de rua em São Paulo. Sabe quem foi contra? A bancada do PT e do PSOL. Graças a Deus, né, gente? Enquanto eu for vereador, não darei vida fácil para essas ONGs do centro de São Paulo e esses militantes do Júlio Lancelotti. Então, assim, a perseguição ao padre Júlio, as pessoas que promovem caridade a quem precisa no centro de São Paulo, ficou evidente, né? Ficou evidente, e aí, quando ele viu o estrago, né? Inclusive com o prefeito dizendo que iria vetar, né? Todos com medo de quê? Da eleição. Não é porque eles deixaram de pensar assim, pararam, né? Ai, não, pensando melhor não é uma boa ideia. Não, gente, eles estão de olho na eleição. Quando viram o estrago que isso poderia dar na candidatura à reeleição do Ricardo Nunes, né? Sendo que o adversário dele, o principal adversário dele, Guilherme Boulos, é o contrário, né? Tem cozinha solidária, certo? Alimentos pobres, quer casas para os pobres, não quer prender tudo que é pobre, que é o que eles gostariam, né? Que é prender tudo que é pobre. Aí ele voltou atrás e soltou uma carta dizendo que ia recolher. Olha só, olha que ridículo. Olha que ridículo, que pessoa ridícula esse ex-MBL. Considerando a repercussão do PL, blá, 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 que estabelece protocolos e diretrizes de distribuição alimentar na cidade de São Paulo, informo que o projeto terá sua tramitação imediatamente suspensa. A suspensão tem por objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações e buscar o aperfeiçoamento do texto para que a finalidade do projeto seja atendida. Desde o início, o objetivo da proposta é ampliar a distribuição alimentar, otimizar as doações, evitar desperdício e principalmente acolher as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, dando a elas oportunidades de melhoria, dignidade e higiene ao se alimentar. Mentiroso! Destaco ainda que, ao longo de todo o mandato, nossa atuação legislativa é construída em diversas mãos, despida de qualquer vaidade. Razão pela qual sou grato a todos que contribuem com sugestões ou críticas. Tome vergonha na sua cara. Assuma, pelo menos, seu covarde, como todo bolsonarista, arregou. Assuma seu ódio ao pobre. Isso está no DNA do MBL. Né? Não era como era mesmo com aquele outro que foi lá na Ucrânia e acabou caçado? Ah, elas são pobres porque são fáceis. Elas são fáceis porque são pobres. Não foi assim que aquele lá falou? O Mamãe Falei? Elas são pobres, elas são fáceis porque são pobres. Ele falou isso na época, né? Então, assim, o ódio ao pobre, o desprezo pelo pobre, está no DNA do MBL e eu vou provar para vocês, porque tem um outro projeto na Câmara dos Deputados, tá? Na Câmara dos Deputados circulando,
que é do Kim Kataguiri. Olha só, coloca aí a notícia. Olha isso. Deputado do MBL quer proibir moradores de rua de morarem na rua. Depois do PL da fome e do PL do estupro, extrema-direita tem nova frente para perseguir populações vulneráveis, né? Matéria aqui do querido Rafael Sanz. Está em análise da Câmara dos Deputados o PL 1251/2024, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, fundador do MBL, movimento que odeia pobre, quer criminalizar a pobreza, tá, gente? Trata-se de mais uma frente aberta pela extrema-direita em sua cruzada contra as populações em situação de vulnerabilidade do país. Lembrando que Kim Kataguiri é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O texto praticamente proíbe que moradores de rua morem nas ruas das cidades brasileiras. O autor do retrocesso segue uma lógica confusa, a de que seu município oferece abrigos e centros de acolhida. Não há razão para que se durma, que se o município oferece abrigos e centros de acolhida, não há razão para que se durma nas ruas. Só que as pessoas não podem ser obrigadas a ir para abrigos. Elas vão para abrigos se elas quiserem. Kim Kataguiri pretende, com esse projeto, autorizar os fiscais das prefeituras a retirar barracas e objetos da população. O texto frisa em objetos que caracterizem estabelecimento permanente em local público. Entenda-se, camas, colchões, cobertores, panelas e outros. Em outras palavras, o deputado defensor do Estado mínimo basicamente quer dar ao Estado o poder de recolher os pertences de cidadãos que não possuem nem o mínimo para sobreviver de maneira razoavelmente digna. A proposta está em discussão nas comissões de Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Minorias, Igualdade Racial e Constituição e Justiça. Se passarem todas, vai a plenário. Então, assim, a quem que o MBL quer enganar? A quem que o MBL quer enganar? Eles perseguem o Padre Júlio, porque o Padre Júlio ajuda os pobres. E os projetos deles não deixam, não escondem, né? Deixam evidente o ódio ao pobre que o MBL sente. O que o Kim gostaria? Kim Kataguiri gostaria que se prendesse todos os moradores de rua do país. É isso o projeto dele. É isso que vai resultar, né? Que iria resultar se fosse aprovado, porque não vai ser sem luta, né? Não vai ser fácil, viu, Kim? Não vai ser fácil, não. O que ele gostaria e que ele não tem coragem de assumir é que ele gostaria de mandar prender todos os sem-tetos do Brasil. É isso aí. E, além de tudo, pegar todos os pertences deles, né? Mas a reação foi forte, tá, gente? A reação foi forte. Teve vídeos, eu peguei um videozinho curto que eu achei muito bom para as pessoas verem, terem ideia do surreal que é essa proposta de Rubinho Nunes. Coloca aí, por favor, Gui. Para quem tem fome, pode gerar uma multa de R$17 mil em São Paulo. Doar comida. comida A quem tem fome Pode gerar uma multa de R$17 mil em São Paulo. Doar comida para quem tem fome, pode gerar multa de R$17 mil. em São Paulo. Pois é. Pois é. Pois é. Querem tirar o nosso direito De ajudar quem passa fome em São Paulo. Uma loucura coletiva, né? O tipo de coisa que esses vagabundos que nunca trabalharam na vida, desafio qualquer pessoa do MBL a me mostrar carteira assinada. Desafio, tá bom? Nunca trabalharam na vida, né? Eles se promovem caçando confusão na rua ou falando bobagem em rede social para jovem bobo, como disse o Ricardo Lessa, né? Que cai nessa esparrela, né? Que cai nessa esparrela de achar que a democracia é uma coisa rápida, que não tem trabalho para isso. Olha o nosso trabalho para desmentir esse vagabundo, para derrotar esse projeto. A gente está a semana toda falando contra isso, né? Mas aí eles se deram mal, porque muitas pessoas associaram, como eu, o projeto deles a Jesus, que eles enchem a boca para falar que são cristãos e não cumprem o básico. Então a rede explodiu em charges e memes mostrando o que aconteceria
se Jesus voltasse sob a ótica do MBL. Coloca aí, Gui, por favor. Olha só, 17 mil de multa, Jesus distribuindo pão, 17 mil de multa. Jesus vai voltar, gente? Vai voltar com uma coisa dessas que está acontecendo no Brasil? Vai voltar para quê? Para ser preso? Coloca mais aí, Gui. O padre Júlio publicou esse aqui, ó. São Paulo aprova a lei anti-evangelho de Mateus 25. Projeto da direita quer multar em 17 mil reais ONGs que dão de comer aos pobres. Dá de comer a quem tem fome. Está lá escrito nos evangelhos. Tem mais. Multa de 17 mil. Aí, Jesus voltando e tomando multa de 17 mil. Olha lá, o Jesus sendo preso, né, pelos romanos. Milagre ou não, multiplicar o pão e doar para pobre agora é crime, cidadão. É esse Brasil que os caras do MBL, ex-MBL, atual MBL, futuro MBL, ódio a pobre está no DNA do MBL. Tem mais algum, Gui? Tem esse aqui, Ratanabá News. Para evitar multa, Jesus é aconselhado a não passar por São Paulo caso volte à terra. Absurdo, né? Meu Deus do céu. Que gente odiosa. São os psicopatas. Eles passam os dias pensando como, né? Como será que hoje eu posso criar um projeto para ferrar as pessoas mais fragilizadas da sociedade? Como é que eu posso agora acabar com, causar mais dor ainda para quem vive na rua? Incrível, eles ficam o tempo inteiro tramando maneiras de torturar, né? De causar o mal a qualquer pessoa que viva em situação de vulnerabilidade, mulheres, pobres, qualquer pessoa. E ainda se dizem cidadãos do bem. Lamentável, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Verônica Xavier, então ele tem que lançar antes o PL que dá casa a quem mora na rua. São os nossos nazifascistas no poder. Boa noite. Marlene Polese, tem pessoas que estimulam os meus instintos mais primitivos. Não sei o porquê dessas pessoas existirem. Patrícia Finotti, essa gente vai fazer tudo para destruir a população pobre. Júlio César Beraldi, política higienista que um alemão de bigodinho fez. Sim, você sabe, Júlio, que na época Hitler perseguiu a Igreja Católica, né? E perseguiu as instituições que faziam caridade. Sabia disso? Em nome da Igreja Católica, o Hitler também perseguiu. Depois, quando a gente chama eles de nazistas, eles não gostam. Veranice Ferreira, vagabundos. Arlene Souza, Sinara, lembra quando a mulher do João Dória também reclamou da distribuição de comida em São Paulo? Esses aí são os falsos liberais, né? Miriam Ramos, só podia ser o Jaspion, quem mora na rua porque não tem casa, sujeito asqueroso. Haroldo Lacha, é a mesma coisa sem nenhuma coerência. Se querem proibir moradores de rua, por que não constroem casas decentes para eles? Maria Bernadette Feitosa, então o Kim vai levar todos os pobres para a casa dele? Nossa, que ideia boa. Vai nada. Ele vai mandar prender todo mundo. Haroldo Lacha, o MBL é um curso intensivo de déspotas não esclarecidos. Júlio César está pedindo fazer um recorte. Sim, já está programado aqui. Eu vou fazer um recorte desse trecho aqui. Maria Angélica Codibelli, o nazifascismo do MBL só serve para desqualificar as pessoas pobres que passam fome no Brasil. Serli Canhete, por enquanto, no vocabulário de Mauro Cid, só está preso o bagrezinho, aquele que foi manipulado e teleguiado para o matadouro, quando o chefão já estava fugindo acovardado. Wallace, exatamente, Sinara, essa gente não faz valer o verdadeiro evangelho de Cristo. Verônica Xavier, Jesus vai precisar fazer uma vaquinha eletrônica para pagar a multa.
Tristeza, né, gente? Nossa Senhora. Serli Canhete, multar quem dá comida pobre é o fim da picada.